Gente, boa noite. Eu sou o Alípio, eu sou o diretor do Instituto Humanitas e vamos dar início a mais um curso livre, que é uma atividade regular de extensão do Instituto. Essa é o 36º curso livre, desde quando nós começamos. E o curso livre de hoje acontece na forma da mesa redonda, cujo tema é Autoritarismo, Democracia e Ciência. E os palestrantes serão o professor Daniel Menezes, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, que está aqui à minha esquerda, o professor Carlos Eduardo Freitas, também do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, e aqui o professor Orivaldo Pimentel Lopes Júnior, que é professor do Instituto Humanitas. Ok? Antes de passar a palavra para os colegas, eu gostaria de sugerir que, para quem tem interesse de acompanhar os cursos livres do semestre, é uma programação semestral, visitem com frequência a página do Instituto, porque na página do Instituto está lá toda a programação de nossas atividades e, portanto, a programação também dos cursos livres, que é feita semestre a semestre. Para quem tem interesse de ver os cursos livres já realizados, é só na mesma página e na aba onde tem o canal do YouTube, e lá vocês têm os vídeos com todos os cursos que nós já realizamos, ok? São diversos temas e todos eles estão lá disponíveis para vocês verem a qualquer momento. Bom, então eu quero agradecer aqui a presença de todos, o interesse, agradecer os colegas que serão palestrantes e já passo imediatamente a palavra ao professor Daniel Menezes. Bem, pessoal, boa noite. Meu nome é Daniel Menezes e sou, como já foi mencionado, professor do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Gostaria, antes de tudo, de agradecer ao professor Alípio pelo convite, em nome do Instituto Humanitas, ao professor Orivaldo e ao professor Carlos, que se fazem aqui presentes na mesa. Quero dizer que é sempre um prazer falar a respeito dos temas que vêm sendo elencados, né, nos cursos livres. Eu acredito que esse não é o primeiro que eu participo, né? Se não me falha a memória, eu participei de um outro curso há cerca de um ano atrás, né? E é sempre muito gratificante. E confesso que o grande desafio para mim é tentar falar num curto espaço de tempo a respeito de um tema que é tão instigante, né? Mas eu vou tentar aqui, na medida das minhas possibilidades, fazer uma comunicação de cerca de 20 minutos, conforme o professor Alípio já determinou. Pessoal, eu queria desenvolver uma argumentação aqui com vocês hoje acerca do tema sobre aquilo que foi posto, né, para debater, autoritarismo, ciência e democracia. Eu queria trazer aqui para o debate uma argumentação em torno da obra de Anthony Giddens, em especial a respeito do seu livro As Consequências da Modernidade. Tá? Nesse livro, ele debate a respeito da emergência da modernidade e da intensificação desse modelo de sociedade, sobretudo a partir do século XIX, né? Diferentemente do uso, do modo como a gente utiliza a noção modernidade ou moderno nos nossos estoques de conhecimento de maneira corrente, modernidade para a sociologia ou moderno para a sociologia não tem relação com algo novo, né? Tem relação com um modelo de sociedade, né? E tentando mapear as especificidades desse tipo de sociedade, Anthony Giddens escreveu esse livro, As Consequências da Modernidade. E ele vai dizer que a modernidade, enquanto sociedade que se desenvolve em suas especificidades históricas, surge ali por volta do século XVII. E a intensificação desse modelo de sociedade
acontece ali mais ou menos por volta do século XIX. Né? Anthony Giddens, assim como Zygmunt Bauman, enxerga na modernidade um tipo de sociedade extremamente permeada por uma certa ambivalência. Por um caminho, múltiplas possibilidades estão estabelecidas, não é? Mas, ao mesmo tempo, também, diria aqui, para tentar resumir a situação, muitos perigos, muitas contingências, muitas dificuldades, muitos desafios também estão postos, né? Então, esse tipo de análise vai estar sempre posta na avaliação de Anthony Giddens. E aí, eu gostaria de começar o meu escrutínio a respeito da obra dele, fazendo uma citação que eu acho extremamente instigante. Vai dizer ele, a respeito da modernidade. A modernidade seria uma espécie de engenho descontrolado, de enorme potência, que coletivamente, enquanto seres humanos, podemos conduzir até certo ponto, mas que também ameaça fugir ao nosso controle e despedaçar-nos, não é? Porque a modernidade, pessoal, ela vai solapando as relações tradicionais da sociedade, daquilo que era pré-moderno, né, das sociedades pré-modernas. Então, ela vai desintegrando os níveis de confiança que nós estabelecíamos, por exemplo, a partir das nossas relações nos contextos de tradição, nas interações de parentesco, não é? O modo como a gente se integrava a partir das comunidades locais, não é? A maneira como a gente fundamentava a nossa confiança na sociedade a partir de determinadas cosmologias religiosas. Tudo isso vai se desenvolvendo na modernidade no sentido de desintegrar a noção de tradição, não é? E ele entende tradição, como bom weberiano que uma ideia de tempo em que a lógica que governa a ação é a lógica da repetição, não é? A tradição é um tipo de conteúdo supostamente eternizado. Tanto é que quando você se refere a uma ideia de tradição na obra weberiana, normalmente o próprio Weber vai se referir a essa ideia de tradição a partir da relação entre pai e filho. Por quê? Porque esse tipo de interação, mesmo hoje, ainda está muito carregada pela noção de tradição. E aí você pergunta, por exemplo, para um filho, por que você obedece o seu pai? E ele responde, ora, porque é meu pai. Ele não tem uma justificativa. Ele faz referência a um tipo de conteúdo supostamente eternizado. Ele faz referência à suposta obviedade da tradição. Ele faz referência à repetição. Ocorre que, na modernidade, esse tipo de lógica que fundamenta as relações está se perdendo e está sendo substituída pela ideia de justificativa racionalizante das interações entre as pessoas, não é? E na modernidade, pessoal, as comunidades locais estão sendo, não diria desintegradas, mas reintegradas numa perspectiva de aproximação entre o global e o local, não é? A produção local anda de mãos dadas com aquilo que é produzido globalmente, não é? Os nossos perigos locais estão de mãos dadas com aquilo que nos ameaça na China, nos Estados Unidos, não é? Nós passamos a vivenciar os nossos riscos, os nossos perigos, as nossas incompletudes a partir daquilo que está sendo mundialmente produzido. Por exemplo, um vírus surge na China, ou um vírus, como recentemente aconteceu, surge na Índia, e em tempo real, isso nos atormenta aqui em Natal. Só para vocês terem uma ideia da diferença, há cerca de 100 anos atrás, quando aconteceu a gripe espanhola, né, a chamada gripe espanhola, as comunidades locais levaram meses para saber que aquela ameaça estava se aproximando.
porque existia de fato uma dissociação no modo como se vivia a relação entre espaço e tempo, entre as comunidades locais e o contexto global. Não é? Na modernidade hoje isso não acontece mais, ok? E nesse contexto as relações, inclusive de intimidade, não estão mais pautadas pela noção de tradição. Não é? Por que eu falo a respeito disso num debate em que a gente está pensando as questões relacionadas à ciência, autoritarismo e democracia? Eu falo a respeito disso porque na modernidade nós passamos cada vez mais a confiar não mais numa cosmologia religiosa, nós passamos a fundamentar as nossas ações não mais numa tradição, nós passamos agora a desenvolver as nossas práticas e a confiar nas pessoas pautados por outro tipo de lógica, que é uma lógica agora estabelecida naquilo que Anthony Giddens chamou de grandes sistemas organizadores da vida social, que são os sistemas peritos. Não é? Os sistemas peritos, eles solapam as tradições, eles solapam as relações pessoais. As relações não são mais face a face, não é? Mas isso traz um conjunto de possibilidades, não é? Porque agora nós podemos comprar, por exemplo, na China, nós agora podemos antecipar um conjunto de riscos e perigos, né? Mas, ao mesmo tempo, também, nós não temos mais as seguranças estabelecidas da tradição. Nós não temos mais as seguranças estabelecidas das comunidades locais. Nós não temos mais as certezas que estavam pré-estabelecidas nos ambientes ainda carregados de pré-modernidade. Não é? As nossas próprias identidades agora precisam ser, inclusive, justificadas no momento em que passamos, por exemplo, por uma grande revolução científica na própria utilização dos hormônios corporais, nas mais variadas possibilidades de transição, de utilização esportiva e por aí vai. Não é? As nossas identidades se tornam agora líquidas, não é? Elas se tornam fluidas e a gente precisa construir as nossas próprias identidades nos momentos de incerteza. Não é? As pessoas ficam confusas, as pessoas se sentem perdidas e ainda que Giddens não tenha dado a devida ênfase a respeito dessa dificuldade na modernidade, isso está presente em sua obra. Não é? Ele chega, inclusive, a sugerir muito rapidamente, é isso que eu tenho explorado na obra dele, de um tempinho para cá, e por isso que eu quis trazer isso hoje para a minha comunicação. Ele chega a sugerir, inclusive, que os movimentos conservadores, com inclinações autoritárias contemporâneas, tentam explorar essa ideia de que, bem, se você me der a oportunidade de lhe conduzir politicamente, eu vou restaurar aquela confiança pessoal que foi perdida. Não é? Eu vou restaurar a autoridade que os sistemas peritos, organizadores da vida moderna, não é? O Estado, não é? a ciência, os mercados, não é? Eles não são capazes mais de apresentar aquele tipo de confiança pessoal que nós estabelecíamos nas relações face a face. Nós temos que acreditar agora no conhecimento, né? No conhecimento científico por outro caminho. Então, se você me der essa oportunidade, eu vou restaurar a autoridade, eu vou restaurar aquilo que a tradição prometia, as certezas da tradição. Sendo, pessoal, que esse movimento saudosista, ele não é possível na prática. Não é possível mais retornar ao passado, não é? Não é possível restaurar as relações de tradição, por exemplo, no âmbito da família, não é? Não é possível restaurar, não é apenas possível, como também não é necessariamente bom. Não é possível restaurar, por exemplo, as identidades sólidas,
As pessoas não querem, elas têm o direito de não querer, né? Não é possível, por exemplo, solapar aquilo que a ciência produziu como possibilidade de organização da vida em sociedade, né? Porque essa é a grande promessa. Se você deixar eu lhe informar, por exemplo, você não precisa mais acreditar num jornal que é impessoal e que é feito de forma distante de você. Você pode se comunicar tal como nos tempos da tradição comigo, numa relação direta no YouTube, numa relação direta no Instagram, numa relação direta naquilo que é produzido como suposto canal de comunicação objetiva pelas redes sociais, né? E vai se criando um movimento de suposto retorno ao passado, que no final das contas é uma tentativa de restauração extremamente autoritária, porque se estabelece a partir de uma perspectiva de reação a tudo aquilo que nos torna modernos, a tudo aquilo que nós não queremos abrir mão, não é? Porque nossa vida, pessoal, está extremamente conectada aos sistemas organizadores da vida em sociedade, não é? Quando vocês pegam, por exemplo, um alimento, vocês olham a validade desse alimento. Porque Giddens vai dizer que na modernidade, as instituições organizadoras da vida, não é? Que se desenvolvem pela via do Estado, pela via do mercado e de outras instituições, mas essas seriam as fundamentais, né? Ele como um bom weberiano e marxista que essas instituições emprestam reflexividade para os nossos comportamentos. Então, nós estamos fundamentando agora também os nossos comportamentos naquilo que a ciência, de alguma forma, democratizou, não é? Ela democratizou as suas incertezas, mas ela democratizou um conjunto também de possibilidades e conhecimentos, inclusive na construção das nossas próprias identidades. Então, a gente está tacitamente, de forma reflexiva, né, se relacionando de forma muito prática com esses ganhos, de maneira muito cotidiana, quando a gente está escovando os dentes, quando nós estamos nos alimentando, quando nós estamos imaginando uma dieta, quando nós estamos acessando um terapeuta, não é? Todos esses sistemas são sistemas organizadores da vida. E nós não temos mais como retroceder, né? Esse é, na verdade, o grande canto da sereia do autoritarismo da extrema-direita contemporânea. Essa promessa de fazer com que se acesse o pote de ouro, não no fim, mas no início do arco-íris, voltando a um passado que, na verdade, pessoal, é um passado idealizado. É um passado que nunca existiu, porque a própria noção de tradição é uma tradição idealizada, não é? Quando você escuta, por exemplo, a extrema-direita falar, ela faz referência a uma família organizada, a comunidades locais integradas, não é? A separações lógicas de identidade aparentemente superiores, mas quando você ingressa nessas interações, você vê na prática que essas idealizações nunca existiram, não é? Por exemplo, quando se diz assim, no passado as pessoas respeitavam a família, não é? Que tipo de família era essa? E por que, entre aspas, essas famílias, entre aspas, não se desintegravam? Porque existia uma relação de assimetria entre os membros dessa família, não é? Porque existia uma relação em que, por exemplo, a prática de divórcio, ela não estava estabelecida ainda como possibilidade para as pessoas que estavam insatisfeitas, no caso, as mulheres. Então, esse tipo de integração se mantinha harmonicamente ao custo de uma grande assimetria nas relações, não é?
Então, o modo como essa tradição é contada, o modo como essa tradição, essa restauração da tradição é vendida, é uma idealização do passado que não existe. É típico de movimentos de extrema esquerda e de movimentos de extrema direita recontar o passado para tentar influenciar as pessoas a respeito do presente e a respeito do futuro. Então, esse contexto de modernidade cria um conjunto de possibilidades, mas vai também ao mesmo tempo, produzindo questões relacionadas a um certo ceticismo. A gente experimenta no trato cotidiano, as pessoas experimentam no trato cotidiano com a ciência, no trato cotidiano com aquilo que Giddens chamou de sistemas peritos de organização da vida, relações de ceticismo. Por exemplo, você compra algo pelo correio e a compra não chega no dia que você imaginou, não é? Você toma um determinado remédio e o remédio não faz o efeito exatamente esperado. Esses pequenos contratempos, ainda que a ciência prometa, porque a ciência ela não é completa, não é? Ela não esgota por si só a realidade, isso não a diminui, muito pelo contrário, aí é uma outra questão bastante longa que eu não quero enfrentar agora, mas esses sistemas organizadores da vida, eles vão criando incompletudes que vão criando nas pessoas essas situações de ceticismo. E essa é a janela de entrada para a extrema-direita no arcabouço teórico a respeito da modernidade em Anthony Giddens. E Anthony Giddens vai dizer o seguinte, como fugir dessa situação? Primeiro, não é possível retornar ao passado. Essa questão não está posta. A tentativa pode acontecer ao custo de uma transação autoritária. Você pode querer impor às pessoas que elas vivam de determinada maneira. E o autoritarismo se instala aí. Quando você tenta impor um determinado modelo de sociedade, um determinado modelo de identidade, um determinado modelo de conduta, o autoritarismo se instala aí. Não é? E ele diz que na modernidade não existe, ao contrário da pré-modernidade, um outro. Não é? Todos na modernidade somos nós, porque todos estão juntos em um ambiente globalizado. Né? Só há um outro em contextos de pré-modernidade. Né? Esse outro, na modernidade, ele só é fabricado em contextos de exploração de extrema esquerda ou de extrema direita, porque esse outro representa a construção do perigo. Né? É o outro comunista, é o outro que vai lhe atacar, é o outro que vai lhe matar, é o outro que vai lhe fazer mal. Mas no ambiente de modernidade, esse outro não existe. Porque, repito, no ambiente globalizado, só há o nós, não é? Não há o contrário. E aí ele vai dizer, para encerrar minha fala, que nessa situação é preciso apostar nas relações numa forma daquilo que ele chama de democracia dialógica, né? Construindo espaços de diálogo constante, né? Quer seja nos pequenos grupos, quer seja nas relações de intimidade, gerando condições de tolerância mútua, fazendo com que a integração se dê em espaços microsociais, atingindo inclusive comunidades globais. Ok? Obrigado. É isso. Deus. Boa noite, gente. Gostaria de iniciar minha fala aqui agradecendo assim, um convite de participar da mesa redonda com os professores Alipe de Souza Filho, o professor Olivaldo e o professor Daniel Menezes. Né? Bom, dado o tema da mesa, né, e assim um pouco tempo que a gente tem, eu também
resolvi adotar uma estratégia semelhante do professor Daniel. Eu não vou explorar os 3 temas integralmente. Então, vou me deter mais com o tema da democracia. E fico feliz de saber, já que o Daniel também apostou mais no tema do autoritarismo. Vai ser bacana, porque acredito que o da ciência seja bastante explorado pelo professor Orivaldo. Não que a gente não possa falar dos 3, com certeza isso vai aparecer de uma forma direta ou indireta na fala dos 3, e claro, na interlocução com o público. Então, gente, já chamando a atenção para o fato que eu vou iniciar aqui minha fala sobre democracia, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é destacar que nesses tempos atuais, né, que a gente escuta, né, de que vivemos uma crise da democracia, eu entendo que é justamente nesse momento que é preciso retomar a própria natureza do significado da democracia, né? Então, vai ser por aqui que eu vou fazer o meu percurso, a minha caminhada, né? Não tanto para reforçar narrativas sobre uma crise da democracia que vivemos hoje, mas sim sobre o seu significado, sobre o seu sentido, tá? E aí, meu ponto de partida aqui sobre esse sentido da democracia é destacar que existe na literatura das ciências humanas, né, seja na filosofia política, seja nas ciências sociais, 2 conceitos concorrentes de democracia atualmente, né? O primeiro, né, um primeiro modelo conceitual de democracia é liberal e destaca o compromisso de interesses constituindo a forma exclusiva de realização do processo democrático, né? Segundo essa concepção, né, a política, né, ela deveria ser entendida em que termos? Como uma arena de disputas, né, ou como uma relação de competição entre diferentes atores, né, cada um desses atores orientados por interesses particulares, que tentam influenciar as instituições do Estado e da formação da vontade da opinião conforme esses interesses, né? Então, aqui, nesse primeiro modelo de conceitual de democracia, que é bastante conhecido pelo professor Daniel, né, da Realpolitik, né, a gente observa claramente aqui um esforço de conceber na esfera da política um modelo de comportamento, e tanto das instituições como dos atores sociais, semelhante ou equivalente, lógico, àquilo que a gente encontraria, por exemplo, na economia de mercado, tá? Então, não por acaso, muitos cientistas políticos tendem a transferir os meios conceituais da economia política para pensar o modo de funcionamento da política, né? Uma outra concepção concorrente, né, na literatura contemporânea, ela não vai dar tanta ênfase a esse aspecto, né, da disputa, de conflito de interesses entre privados, né? Mais importante do que este aspecto, que não é negligenciado, é o conteúdo normativo das práticas políticas, né, e a autodeterminação democrática dos cidadãos que participam do processo de formação política da opinião, né? Aqui eu estou falando de uma corrente conhecida como tradição republicana, que vai enfatizar mais a esfera política como um espaço, como um momento, né, que não se restringe apenas ao domínio do Estado, mas que amplia e envolve a própria sociedade civil, né? Eu não falei, mas a concepção liberal de política, ela tende a restringir tanto a democracia como a própria experiência da política ao domínio do Estado, né? Então, para essa segunda vertente, a política não é um momento sazonal de competição ou seleção da representação política dos grupos de interesse. A política, ela é a praxe cotidiana da autodeterminação da sociedade civil em diferentes instâncias de deliberação coletiva, né? Quem conhece minimamente a literatura contemporânea vai reconhecer alguns nomes que se aproximam mais de um ou de outra concepção de democracia, né? Só para mencionar aqui rapidamente, né, enquanto autores como Robert Downes, né, está mais próximo do espectro da órbita da concepção liberal de democracia, um autor como o Jürgen Habermas, né, ainda que ele não seja republicano, ele parece mais próximo do espectro da tradição republicana, né? Bom, apesar dessas diferenças significativas, né, entre essas duas vertentes, né, me parece que os dois modelos aceitam, né, mais ou menos como um dado,
o pertencimento da democracia no domínio interno na esfera da política, né? Então não há... Eles divergem sobre como se compreende a democracia, mas eles concordam num ponto. A democracia está localizada ou ela habita o mundo da política, né? Então não há conflito sobre quanto a isso, né, dessas duas concepções. Portanto, a definição, a distinção, a diferença entre elas, essas duas concepções, é muito mais de extensão espacial da fronteira política. Enquanto a concepção liberal conserva uma compreensão estreita e localizada da política nas instituições de representação do Estado, tal como falei agora há pouco, a concepção republicana mantém uma compreensão mais alargada, que transcende o Estado e abarca a própria sociedade civil como um todo. Então, é com base nessa diferença de escala de grandezas e com a natureza da ação dos atores sociais que teorias liberais e republicanas rivalizam atos de significação da democracia e mesmo do autoritarismo. Ou seja, o que significa democracia passa por essas economias de grandeza. O que eu quero propor aqui para vocês é sair um pouco desse esquema e pensarmos um outro arranjo possível, né? Então, eu gostaria de propor a todos aqui, né, presentes, um exercício de imaginação, de deslocamento de fronteiras, né, e também de modos de existência da democracia. Ao invés de concebermos a democracia como que gravitando na mesma órbita circular da política, ou seja, democracia dentro da política, imaginemos um pouco um cenário diferente. Agora, imaginemos a democracia orbitando um outro modo de existência que é o do sagrado, né? Mas como seria exatamente existir a democracia nas fronteiras do sagrado e não da política? É isso que eu estou colocando como questão aqui de reflexão para vocês essa noite. Ainda que possa parecer absurdo, né, é possível identificar pelo menos 3 clássicos das ciências humanas que vão pensar justamente a democracia não como um satélite da política, mas a democracia como existindo no interior do sagrado, né? O primeiro deles foi John Dewey, né? Filósofo e representante, né, de uma tradição bastante conhecida, que é o pragmatismo estadunidense, que em ensaio de 1892, intitulado Cristianismo e Democracia, né, ele vai apresentar ao mundo uma interpretação bastante original da democracia, né? Naquele ensaio, Dewey ele estava preocupado em entender o processo de secularização em curso nas sociedades do Atlântico Norte, né? Especialmente o seu país, que era os Estados Unidos, né? E para ele, né, a religião era uma expressão de relações sociais da comunidade e seus ritos, né, o reconhecimento do significado do sagrado e do divino desses relacionamentos sociais, né? Pois bem, acreditando que seu tempo era o de mudança cultural de longo alcance, né, caracterizada sobretudo, né, por uma espécie de recuo das chamadas religiões de revelação, a exemplo do cristianismo, Dewey, contudo, argumentou que diante da sede humana, nunca satisfeita, né, de atribuir sentido ao mundo, quis o destino que no mundo secular não fosse o cristianismo, mas a democracia, a nova religião de revelação. Afirmação do Dewey. Vou ler aqui o trecho do Dewey, né? O que ele diz sobre isso. Abre aspas. O significado da democracia como revelação é que ela nos permite acesso a verdades em um sentido natural, cotidiano e prático, o que de outro modo só poderia ser apreendido em um sentido não natural ou sentimental. Eu pressuponho que a democracia é um fato espiritual e não uma mera peça de maquinário governamental. Se Deus está, como Cristo ensinou, na raiz da vida, encarnado no homem, então a democracia possui um significado espiritual que nos convém não deixar para trás. Democracia aparece então como o meio pelo qual a revelação da verdade é conduzida. É na democracia a comunidade de ideias e interesses através da comunidade de ação que a encarnação de Deus no homem se torna uma coisa presente, viva, obtendo seu sentido ordinário e natural. Essa verdade é trazida à vida, sua segregação removida, é feita uma verdade comum promulgada em todos os departamentos da ação, não em uma esfera isolada chamada religião. Tá?
Portanto, já nos escritos de Dewey, era possível identificar aqui, né, uma compreensão de democracia que não orbita na esfera da política, mas sim na esfera do sagrado. Tá? Uma compreensão bastante distinta, né, daquela encontrada, por exemplo, nas teorias políticas contemporâneas. Né? Lembrando que Dewey, de alguma forma, está mais próximo de nós contemporâneos. Contudo, Dewey, ele não permaneceu muito tempo só com essa interpretação. Curiosamente, seu contemporâneo, Émile Durkheim, também por volta de 1898, operou deslocamento semelhante e propôs refletir os fatos políticos fora do clichê disciplinar da teoria política. Né? Depois de confidenciar a seus amigos de Bordeaux o efeito de, abre aspas, revelação que teve para ele a leitura dos estudos de Robertson Smith, um etnólogo britânico, né, que escreveu sobre as sociedades semitas, Durkheim passou a explorar a hipótese de ser o sagrado um fato social total. Né? Separando o sagrado do religioso, ele atribuiu ao primeiro a fonte originária não somente da religião, mas também de toda a forma primeira de moralidade. Mas, à medida que foi aprofundando seu conhecimento empírico sobre as práticas rituais dos povos nativos da Austrália e da América do Norte, Durkheim se convenceu que experiências de contato do sagrado não apenas constituíam o pano de fundo de acontecimentos políticos extraordinários encontrados nas sociedades arcaicas, como as mesmas experiências efervescentes continuavam a determinar os rumos mais explosivos e violentos da política moderna. Abre aspas. É o que explica, por exemplo, as cruzadas e tantas cenas sublimes e selvagens da Revolução Francesa. Todos esses processos mentais são tão claramente os que estão na raiz da religião que os próprios indivíduos, com frequência, representam sob uma forma expressamente religiosa a pressão a qual cediam assim. Os cruzados acreditavam sentir Deus presente no meio deles e ordenando-lhes partir à conquista da Terra Santa. Joana d'Arc acreditava obedecer às vozes celestes. Interessante isso, né? Uma proximidade. Esse via ser, portanto, né, da sacralização de todas as coisas e seres do mundo profano, compreendia Durkheim, seria igualmente o via ser da democracia como forma secular do sagrado. Como em Dewey, o sociólogo francês, estava consciente que o tempo moderno era uma era da secularização. Né? Mas também como Dewey, Durkheim compreendia a secularização muito mais como independência do sagrado em relação ao religioso e sua multiplicação em diferentes domínios da vida intramundana. Tese esta que também tem sido recuperada atualmente pelo antropólogo e filósofo canadense Charles Taylor. Né? Para não ficarmos somente nesses dois e também realizarmos a belíssima profecia da promessa de criatividade e comunicação simbolizada no número 3, né? Evocamos o terceiro nome aqui do nosso elenco, que é Henri Bergson, filósofo e cientista social do Collège de France, que é mais lembrado por sua filiação ao movimento da Lebensphilosophie. No mesmo itinerário em que Durkheim publicava, né, no mesmo ano, ou seja, que Durkheim publicava a sua obra seminal As Formas Elementares da Vida Religiosa, Henri Bergson também publicava as duas fontes da moral e da religião e chegava a conclusões flagrantemente semelhantes ao seu compatriota e amigo de sala de aula dos tempos de jovens estudantes de filosofia da Escola Normal Superior de Paris. Né? O Durkheim e Bergson estudaram juntos. Né? Reconstruindo o curso da evolução moral e política das sociedades, Bergson argumentou que somente no mais tardar da humanidade é que a democracia se tornaria um destino político plausível. E que a razão para isso se devia ao fato da fraternidade, né, o elemento essencial de sua existência, ser obra de fontes místicas de um cristianismo secularizado e recalcado. 2 pontos. O que permitiria dizer que a democracia é de essência evangélica e que terá o amor por motor. Descobriríamos as suas origens sentimentais na alma de Rousseau, os princípios filosóficos na obra de Kant, o fundo religioso em Rousseau e em Kant conjuntamente. É sabido que o que Kant deve ao seu pietismo,
Rousseau ao seu protestantismo e a um catolicismo, ambos interferentes. A Declaração de Independência Americana, que serviu de modelo à Declaração de Direitos do Homem, em 1791, tem, além disso, ressonâncias puritanas. As objeções extraídas do que há de vago na fórmula democrática provêm do fato de se ter desconhecido o seu caráter originalmente religioso. Bergson. Enfim, 3 visões sobre seu sagrado, a verdadeira morada da democracia. Um outro sentido para a democracia que não é aquele da teoria política moderna, mas que é de interesse para uma teoria da secularização, nos dias de hoje. Sociólogos como Donald Nilsson, e Hans Joas, por exemplo, vão dizer que a história da secularização da sociedade moderna foi, até o presente, quase que dominada pela chave de interpretação de Max Weber. Max Weber é um grande nome, é lembrado também como um teórico da secularização. E para ele, a secularização é entendida, assim pelo menos segundo ele e muitos outros, é entendida como um crescente processo de supressão da magia e também da religião. Porém, enquanto o sociólogo alemão problematizava a secularização em termos de racionalização cultural e institucional do mundo, seus contemporâneos, Dewey, Durkheim e Bergson, interpretavam o mesmo fenômeno de secularização em termos de mudanças estruturais na religião, na relação com o sagrado e no papel do ritual da vida social. Distinguindo o sagrado da religião, eu quero enfatizar bem isso, Dewey, Durkheim e Bergson, eles demarcam essa diferença, embora eles destaquem que originalmente estivessem ligados, e a marca da secularização é exatamente isso. A secularização para Weber é supressão da religião e do sagrado. Para Bergson, Durkheim e Dewey, é separação. O que recua é religião. O sagrado continua. E mais ainda, o sagrado, ele deixa de aparecer sempre em conexão com a religião e ele passa agora a fazer e a habitar dimensões da vida profana. Isso é interessantíssimo, essa reflexão deles. Ao localizarem a emergência da democracia em experiências afetivas de contato íntimo com o sagrado, aqueles cientistas sociais da virada do século também acabaram reconhecendo um potencial imanente na criatividade moral e cultural sempre atual das práticas democráticas. Nesse sentido, a exemplo do que fizeram com a Revolução Francesa e o que tem sido feito atualmente com as formas de nacionalismo que encontramos no mundo atual, é preciso fazer da experiência democrática novamente, segundo as palavras de Durkheim, abre aspas, uma ação reconfortante e vivificadora da sociedade, fecha aspas, que desperte em homens e mulheres a confiança e o sentimento de uma energia crescida, que seja um meio social efervescente e de efervescência. Enfim, que seja uma realidade concreta e viva, dotada de um sentido, uma razão e um sentimento de humanidade. Finalizo aqui, as minhas palavras, chamando a atenção que não é só a democracia que pode ser pensada nesses termos como habitando a órbita do sagrado. Também autoritarismo, mas aí eu deixo para outro momento. Boa noite, muito obrigado por poder participar dessa mesa e compartilhar com os colegas essas reflexões. Agradeço muito ao Daniel e ao Carlos por terem se debruçado sobre o tema e preparado reflexões tão enriquecedoras para nós esta noite para esse debate. Como bem indicou o professor Carlos, realmente eu vou me dedicar mais à questão da ciência. Então, assim, as várias questões dessa tríade levantada para esse debate, para esse curso, serão contempladas. Bom, vamos lá. Em 21 de dezembro de 1970, Sally, a irmãzinha do Charlie Brown, teve a seguinte conversa com o irmão. Se você se comportar bem, ganha presentes do Papai Noel, certo? Charlie Brown responde. Certo. Se você não se comportar bem,
não ganha presentes, certo? Certo. Errado. Já ouviu falar de algum caso que isso tenha acontecido? Nunca. Aquele velho malandro está blefando. No dia seguinte, Sally escreve para o Papai Noel: Querido Papai Noel, comigo seu blefe não funciona. Sei que você é um banana. Sei que vai me trazer presentes se eu me comportar bem ou mal. Depois de enviar a carta, ela diz: direto para os dentes da tempestade. Aí, na noite da véspera do Natal, ela perde o sono e fica pensando: a noite de Natal chegou, mas não vai ter sinos de trenós em frente da minha janela hoje. Por que não? Porque eu rejeitei a ideia de um gorducho entregando presentes num trenó. Pela primeira vez na vida me sinto livre, pela primeira vez. Isso ela deve ter 4 anos de idade, né? Aí, sobressaltada, ela se levanta. O que foi isso? Acho que ouvi um sino. Volta a se deitar desconsolada e pensa: por que nunca dá para a gente ter certeza das coisas? De 1970, em Iowa, viajemos para o ano 380 a.C., na Grécia Antiga. Neste ano, Platão escreveu um livro onde apresenta o pensamento de Sócrates através de um diálogo com Górgias, Polo e Cálix. É o Górgias de Platão. A escolha da forma diálogo por Platão foi um excelente recurso não acadêmico de comunicar as ideias de seu mestre, que havia morrido há pouco tempo, condenado pela Ágora de Atenas. Talvez, se não tivesse utilizado esse recurso do diálogo, não tivesse tido o impacto tão grande que esse pensamento teve através dos séculos. Deveria Sócrates ter utilizado da retórica para se livrar da condenação, mesmo que não fosse baseada naquilo que é virtuoso e justo, como ele defendia? Górgias parece defender essa ideia. E Cállicles reforça o fato de que não existe justiça e virtude, mas força e interesse. Portanto, o subtexto do livro é que Sócrates deveria ter utilizado mais da retórica, mesmo abrindo mão de justiça e virtude, para poder se livrar da situação em que estava e morre por causa da sua intransigência. Para derrotar os argumentos e do sofista Górgias, Platão lança um axioma Sócrates, melhor dizendo, lança um axioma que para ele é definitivo. Deixastes de notar, Cállicles, quanto poder e igualdade geométrica exerce entre deuses e homens? Semelhante negligência da geometria induziu-te a supor que o homem deveria tentar obter uma cota desproporcional das coisas. Essa é uma tradução do Robin Waterfield, que traduz cota desproporcional da palavra plenexia. Já o nosso tradutor para o português, que é o Daniel Lopes, já tem uma outra opinião e o importante é pensar o que essa palavra poderia dizer, que ela, a rigor, mais literalmente, significa obter vantagem sobre o outro. Do que me leva a entender que o que Sócrates está dizendo é que as decisões têm que ser tomadas com base em princípios matemáticos geométricos, pois isso é mais vantajoso. Com isso, ficam eliminados os privilégios, pois a matemática não mente. Na lógica de Sócrates, uma única pessoa astuta pode ser superior a 10.000 papalvos ignorantes. Nesse caso, o poder político deveria ser dessa pessoa. E os outros se lhe submeteriam, pois convém que
quem detém o poder político deve possuir mais que seus súditos. É a linha 490A do livro. Para Sócrates, a multidão de ignorantes seria dominada pela verdade científica que a tudo se sobrepõe. Para Cállicles, esse alguém não deveria ser o que tem mais conhecimento, o filósofo ou o cientista, mas o mais forte, o atlético, o heróico, o militar, pois essa pessoa herdou essas qualidades de sua estirpe forte, atlética, heróica, militar. Vemos aqui, então, duas concepções diferentes de governo do Estado, mas ambas antidemocráticas. O argumento de Sócrates é antidemocrático, pois ele confunde a condição de felicidade, aqui é um conceito do Austin, não? Um conceito da linguística, de um discurso político na ágora com o discurso da academia. É notável para nós que passamos pela pandemia que dissipou 700 mil brasileiros, o exemplo que ele dá. Se um médico traz suas ponderações científicas para a ágora, seu discurso teria que ter um peso diferente daquele do que tem o do povão. Gorgias defendia que o médico seria menos persuasivo do que o retórico na ágora, mas tem que concordar com Sócrates, que, de outro modo, ele teria muito mais sucesso numa convenção médica. Isso porque ambos não distinguem os dois regimes diferentes, né? Uma convenção médica e uma ágora política. Isso está na linha 456b. O que serve de demonstração para Sócrates que só ouvidos capazes e vozes capazes podem estar a serviço da democracia. Certamente que, em nosso caso, os médicos brasileiros se afastam da ciência e se refugiam num conhecimento técnico carregado de suposto saber enlatado e a partir do qual levantaram a bandeira da cloroquina. Certa vez, eu questionei um médico e ele me disse diretamente, curto e grosso, você não sabe das coisas, só vê uma parte do quadro. Por isso que Gorgias defendia que a retórica era um recurso legítimo, pois não haveria outra forma de exercer a democracia, a mais importante das invenções gregas, sem o parlamento, parlare. E, num parlamento, a oratória é a arte principal. Tem um trecho, 452 DE, que ele diz assim, quando eu digo não há nada melhor, isso é Gorgias falando, Sócrates, é que não é mais isso não é mais do que a verdade. Ela, a retórica, é responsável pela liberdade pessoal e capacita o indivíduo a obter poder político na sua comunidade. Sócrates, mas o que é isso? Eu estou falando acerca da habilidade de usar a palavra falada para persuadir os juristas nas cortes, os membros do concílio e atender aos cidadãos nas suas assembleias. E, resumidamente, para vencer sobre qualquer forma de encontro político do corpo cidadão. Sócrates não aceita isso. Para ele, quando se tem a verdade, é perda de tempo ficar numa conversa que não tem mais fim, como a 19 Years Old Girl do Moody Waters, né? Porém, essa opção
trazida por Gorgias, nem é levada muito em consideração por Sócrates. Para ele, o terceiro estado, que é o povo, né, isto é constituído por um bando de palvos, de ignorantes. Está fora de discussão tentar apresentar para esses ignorantes a verdadeira aritmética, a descoberta científica. Só que a pretensão de que o especialista, o cientista, o filósofo pode decidir o que é certo e errado é uma falácia em si mesmo e torna o Estado impossível. Numa democracia, o poder sempre tem que estar nas mãos do terceiro estado, os 10.000 papavos. A questão que interessa Sócrates na conversa com Cállicles é: ou a razão governa ou prevalece a força. Para Cállicles, se a força tem força, então tem mais que prevalecer mesmo. E Sócrates acha que não. O poder teria que estar na ciência. Mas o que a democracia precisa é de uma ciência que tenha se libertado da política, de abolir a política. De modo que nem a solução de Cállicles é válida, nem a de Sócrates, e sim a de Gorgias. Pois quando a ciência tenta se colocar como a condutora da política, ela faz má política e péssima ciência. O escape do Estado, da força, da tirania, do totalitarismo que está por trás da sugestão do Cállicles não é a luta solitária do paladino da verdade, mas do infinito confronto de ideias na ágora política. Nesse ponto, trago Bruno Latour, de quem me inspiro para fazer essas reflexões, para fazer essas considerações que acho ajudariam muito a colocarmos a discussão sobre o fundamental papel da ciência na democracia. Fundamental, indispensável. Ele ressalta que há uma ciência com letra maiúscula, com C maiúsculo, e a qual ele chama de ciência número 1, que tenta substituir a discussão pública. É a ciência, com seus torpedos conceituais, sendo usada na política para fechar a boca dos supostos ignorantes. Eu mostrei há alguns dias atrás para os meus alunos um vídeo de um psiquiatra discutindo no Senado Federal e demonstrando, por meio de uma pesquisa nacional, que a família brasileira não quer a descriminalização da maconha. Era trazido para o Senado a fala da verdade, da ciência que tem que ser acatada. Porém, existe uma ciência número 2, a ciência com C minúsculo. Essa não quer abolir a política, pois lida com questões inteiramente diversas. Não se põe como única a ciência diz tal, ou isso ou aquilo. A principal característica dessa ciência número 2 é que ela não lida com certezas, mas com controvérsias. Os pontos de vista diversos são bem-vindos, pois são eles que constituem a própria matéria essencial da ciência. No âmbito da academia, uma luta se trava. A luta entre a ciência número 1 e a ciência número 2. É do fruto dessa luta que o diálogo com a política pode ser fecundo e a democracia enriquecida. Ter uma resposta pelo outro é a arrogância da ciência número 1, que desconhece o valor do demos, povo, em si mesmo. Sócrates e Cállicles que aparecem como oponentes, na verdade estão unidos na luta contra o terceiro estado, o demos, o povo. Poder-força e poder-conhecimento
são duas formas de destruir o poder do povo: democracia. Na ânsia de tornar o Estado perfeito, consertando os defeitos que o tempo foi causado na estátua de Glauco, conforme a proposta de Rousseau, o que vai surgir é nada mais, nada menos do que um monstro tão horripilante quanto o Leviatã. Bem, como Sally, a irmãzinha do Charlie Brown, só nos resta reclinar a cabeça no travesseiro e dizer para nós mesmos: porque nunca dá para a gente ter certeza das coisas. E esse é nosso grande trunfo, pois no dia seguinte, dia 25 de dezembro de 1970, mesmo ela não tendo sido tão boazinha, ganhou os presentes de Natal. No final das contas, ela estava certa e por isso mesmo saiu ganhando. Que assim possa acontecer também conosco. Muito obrigado.